começou a gravação, tá? No tempo de vocês. Podemos começar o que a gente quiser. Olá, tudo bem? Para mim, professor Calazan, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Estamos aqui hoje com o nosso amigo Pedro Pontes. Olá, Pedro Pontes, tudo bem? Dá um alô aí para a turma aí. Tudo bem, professor? Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Ok. Às vezes as pessoas começam com bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não tem nada contra isso, né? Mas a gente tem que levar em consideração que muitas pessoas assistem de madrugada, de manhã, não no mesmo horário que o programa, né, o evento está sendo produzido. Então a gente dá essa dica, dá um alô, olá, tudo bem? É melhor do que pontuar um período aí do dia. O nosso bate-papo hoje, como vocês estão vendo, comunicação e oratória. E o assunto principal é o pitch, é um dos assuntos, né? A importância de saber como e aplicar o pitch em aulas e palestras. Eu sempre falo que eu não gosto do termo, Pedro, de oratória. Não gosto desse termo. Claro que eu gosto, mas o que eu quero dizer é o seguinte, como um apanhado maior. A oratória é a arte e a ciência de falar em público. Não são todos, não são todos que falam em público, mas são todos que precisam se comunicar. Então, muitas vezes a pessoa vem, professor Calazans, eu queria fazer um curso de oratória. Eu já começo, né, a explicar. Cuidado, o que é oratória para você? É falar em público. Aí você vai falar em público? Não, não vou falar em público. Mas você precisa se comunicar. Então fica muito nichado o oratório. Lembrando que o oratório é um item, né? É um item da comunicação. E quando eu falo comunicação, aí sim, nós vamos ver na aula de hoje coisa muito interessante, né? Que comunicação tem a verbal, tem a não verbal, que conforme a gente vai ver aqui hoje, é muito importante. Há quem diga que é até mesmo mais importante que a própria comunicação verbal, mas você vai tirar a conclusão. No nosso bate-papo de hoje, teríamos mais duas pessoas, né? Que é a Lúcia Lima, que é uma das nossas alunas, né? Que já, na realidade, já está em outra fase avançada da oratória e comunicação, e a Ana Calazans, que é minha filha, que estuda neurociências na Universidade Federal do ABC. Elas não puderam vir por questões emergenciais, né, totalmente justificável. Então, nós vamos aqui adaptar. Eu tinha feito uma programação, Pedro. Ontem à noite eu fechei a programação e agora de manhã eu tive que refazer. Mas eu quero aproveitar esse gancho aqui para mostrar isso mesmo, que nós não podemos improvisar. Temos sempre que estar preparado. Mas não a improvisação, que eu não gosto de improvisação, mas a adaptação. Então, eu tinha programado um sistema, um evento aqui, eu vou ter que adaptar. Então, o especialista em comunicação, o profissional da comunicação, ele tem que estar nunca despreparado para improvisar, mas sempre preparado para adaptar. Eu já cheguei muitas vezes em aulas, palestras, por exemplo, aconteceu muitas vezes, a minha aula é de 40 minutos. Aí o coordenador fala, Calazans, deu um problema aqui, você terá apenas 20 minutos. Como é que você adapta, né, uma palestra de 40 minutos para 20 minutos? Isso precisa ter muito, tá? Precisa ter muito cuidado, precisa ter muita experiência. Também já teve o oposto. Calazans, você tinha aí 30 minutos para dar aula para palestrar, mas o palestrante que ia dar aula depois de você, ele faltou. Então, o seu tempo de 30 minutos passou para 60, às vezes até mais. Então, é uma adaptação, eu não posso improvisar. Um bom comunicador, ele não improvisa, ele faz adaptações quando necessárias. Mas eu também, acompanhando aí um bom tempo aí da área de palestras, aulas, a gente viu que é muito mais fácil ampliar do que reduzir. Quando nós pedimos, ou quando é necessário reduzir o tempo da apresentação, é uma dificuldade imensa. Então, maior problema é reduzir. Tá ok? E o que é pitch? Vamos responder isso, que é o nosso ponto principal. Você já fez pitch na tua vida alguma vez? Já fiz alguns, voltado mais para investidores, né? Qual que é a Então, tua área mesmo, Pedro, para os nossos internautas aí, os é, nossos espectadores, como se fosse televisão isso aqui, né? eu sou empreendedor, né? É, costumo dizer que empreendedor, assim, bem raiz mesmo, desde pequeno, gostar de vendas, marketing e tal. Fiz
pouco de engenharia, uma parte, né? Mas sempre gostei E de você, empreender. inclusive, parou a engenharia para ficar na área Na área do empreendedorismo. de vez empreendedorismo, não foi É uma decisão arriscar, hein? fácil, é Você está arriscar. confiando no seu taco, é isto. Foi difícil. E, às vezes vai até 100 mesmo, mas foi mais ou menos ali no quarto ano de engenharia, né? Eu comecei a empresa, Quarto ano de engenharia? quarto ano de engenharia. Faltavam quanto? Terceiro É, pro faltavam quarto. 2, 3 anos, é isso? 2 anos? 2 anos mais ou menos ali. E eu já tinha começado a empresa na época fora da minha área, inclusive. Era uma plataforma de delivery, né? Para estilo iFood ali, só com foco em clube de assinatura. Então a gente começou a fazer alguns testes ali, colocou no mercado. Só que ela começou a tomar um pouquinho de consistência. Aí chega uma hora que você tem que tomar uma decisão, né? Os dois exigem sua presença full time ali. Aí eu tive que tomar essa decisão. Eu sempre gostei de empreender. Eu costumo comparar também engenharia ao empreendedorismo, de E, certa forma, com né? certeza. Porque os dois falam de construir ali do zero, tem muitos processos criativos, né? Então, eu acabo comparando um pouquinho, né? Tem um pouquinho de veia empreendedora também na engenharia. Mesmo se eu seguisse, eu também empreenderia na engenharia, seja com escritório, alguma coisa. Mas, enfim, eu segui nesse ramo, então no setor de alimentação. Teve um pequeno ajuste só na empresa, então a gente passou de uma empresa de delivery para uma plataforma de educação para empreendedores da alimentação. A gente viu uma necessidade ali do mercado muito grande de capacitação, é um mercado gigantesco, né? Então a gente viu uma oportunidade até maior ali nesse setor, e é onde eu estou atuando hoje, né? Com a plataforma de educação e tecnologia para empreendedores da alimentação. Então a gente ajuda essa pessoa a ir desde o zero até a franquia com tudo que ela precisa, que envolve educação, ferramentas, tecnologia, né? E uma das primeiras plataformas, né, nesse segmento, né? Então hoje a gente está atuando um pouco mais de um ano. Vai dar bem pouquinho, né? Quase um ano e um mês, um ano e 2 meses. Hoje a gente conta com um pouco mais de 20 mil empreendedores, assim, na base e crescendo aí, graças a Deus crescendo. E no mercado que tem muitos desafios em relação à E a capacitação das comunicação áreas. é ponto crucial, né? Crucial. Eu Não ta- só no negócio, assim, em si, na nossa comunicação com o cliente, mas tem a comunicação com investidores também, tem a comunicação, acho que é desde do início da empresa, né? Porque a gente fala que o seu sócio é o seu primeiro investidor, né? Você tem que convencer aquela pessoa É o que a gente vai falar aqui hoje, né? a embarcar nessa essa loucura aí. Então, começa desde aí, desde do início da... Eu estava comentando esses dias, conversando com um técnico da área de TI, ele saiu da área técnica da empresa, grande empresa, e passou para a área comercial. E o chefe dele, o diretor, falou assim: agora, Oscar, né? Você com amigo em comum. Ele falou: você agora vai ter que aprender a fazer pitch. Aí ele perguntou para mim: cara, às vezes, o que que é pitch? É, é o nosso bate-papo de hoje aqui, pitch dentro da comunicação. A gente vai ver quão importante é o pitch. Lembrando que o professor Calazans tem um canal do YouTube, lá você vai ter esse nosso bate-papo aqui de hoje, né? E também muitas outras aulas voltadas à comunicação e assim por diante, tá? Conhecendo o site do professor Calazans, também no site do professor Calazans nós temos materiais escritos, vídeos, aulas, né? Para a gente progredir. E aí a gente tem que também agradecer aqui, nós estamos hoje no céu aqui de Heliópolis, na Teia, agradecer essa concepção, o amigo da produção aí, Henrique. Henrique, muito obrigado por nos dar esse apoio, essa concepção TEIA, né? Eu já tenho ministrado vários cursos em outros locais da TEIA, Cachoeirinha, Taipas, Perus. Eu tenho que agradecer essa concepção, mas ainda aqui a CEL de Heliópolis e a TEIA Heliópolis com o apoio dos nossos técnicos aí, tá ok? Também nosso e-mail e nosso telefone que é Zap. E aí você pode também pedir informações, compartilhar informações, mais detalhes sobre isso aí. E eu gosto muito desse termo, oficina. Nós vamos fazer aqui uma oficina. Oficina é workshop. O que é oficina? Isso é uma aula prática. Prático, né? É uma coisa bem prática. Lembrando que aqui eu estou falando sobre a concepção Calazans, do professor Calazans, é tanto prático quanto teórico. Tá? A gente precisa dividir, porque a gente precisa entender que a vida é prática, né? A vida não é só teórica. Eu me lembro um colega, um grande professor de uma renomada universidade, ele tinha dificuldade de se comunicar, né? E pagou um curso de oratória muito caro. Foi um curso de um dia só. Eu falei para ele, amigo, você está pagando muito caro por isso aí. Não, mas eu preciso. Foi lá e fez. Depois ele se apresentou para mim com um grande, como fala, diploma, né, da instituição lá.
E eu falei, quanto tempo você falou? Não, professor Carlos, eu não falei nada. Eu fiquei 8 horas, 4 horas de manhã e 4 horas à tarde, só ouvindo. Eu falei, então você fez um curso de escutatória e não de oratória, É. entendeu? Então, não existe curso de oratória sem que você se comunique. Mas eu estive olhando aí, são muitos cursos que limitam-se à parte teórica. A parte teórica, é claro, é importante, o ponto inicial. Mas um curso de oratória que se limita à parte teórica não é curso de oratória, não é curso de comunicação. Então, o nosso bate-papo é isso aqui também. Método Calazans. Claro, existem vários métodos, várias maneiras de você proferir uma aula, uma palestra. O que a gente vai apresentar aqui é um pedaço, um trecho do método do professor Calazans, que utiliza muita oficina, muita prática. E pitch. Repito falar. Eu vou fazer no final daqui, no final do nosso evento, uma comparação, uma analogia com a área da aviação. Eu trabalhei muito tempo, 30 anos, trabalho, né? Há 38 anos na área da aviação, como na área de pilotagem e também na área de tráfego aéreo. Aí eu faço uma relação entre a palestra e o voo, ou a aula e o voo, e esse termo pitch também tem na aviação. O que é pitch na aviação? Aí eu vou fazer uma correlação entre o que é pitch na aviação e o que é o pitch É. dentro da comunicação. A gente usa isso, eu já ouvi falar isso para empresa também. Tem um antigo sócio meu que ele comentava sobre para a empresa decolar, não pode estar com. Ele comparava os motores aos setores ali, né? Às vezes está Sim. com muito ali à frente. E aí você pode falar a parte técnica muito melhor, né? Mas na hora de decolar, né? Se não tiver tudo ali bem alinhado, as forças ali das turbinas, Não decola. não decola. Não decola. E o pitch, já até adiantou, o pitch é a decolagem da comunicação, é a decolagem da aula. Se não houver pitch, não tem decolagem, né? Uhum. Se não houver a decolagem, não tem voo. Se o avião só voa, e se tiver algum problema ali na decolagem, o piloto vai ter que abortar a decolagem ou nem iniciar a decolagem. Então, o pitch está para uma comunicação oratória, aula, palestra, assim como a decolagem está para um voo, e a gente vai ver essa ligação. E o pitch, interessante, né? Se der qualquer problema ali durante o voo, qualquer problema técnico, não há voo, não há decolagem. Então, a gente tem que preparar um bom pitch, que é uma introdução, de modo a permitir que o voo se realize. Ok? Então, pitch é um breve discurso. Em síntese, poderíamos aí falar muita coisa aí sobre o pitch. Tá? Aí eu vou usar aqui uma concepção muito interessante, que é o Shark Tank. Conhece? Sim. Tem outros modelos também, né, de Shark Tank, desse programa aqui. Tem outros modelos, tanto no Brasil, inclusive eu convido você a assistir esses programas. Eu assisto, toda semana eu procuro assistir pelo menos um. E aí eu faço uma análise da comunicação. Quão interessante é. Tá? Então, o que é o Shark Tank? Aqui é o brasileiro. Então, seria o seguinte, você tem ali poderia dizer, um pretenso investidor, né, Pedro? Pretenso investidor, e tem uma bancada ali de investidor não, empreendedor, né? A pessoa, o empreendedor, aí você tem uma bancada de investidores, não é isso? E aí você vai, perante essa bancada, fazer a apresentação do seu negócio. Antes de você partir para a segunda fase, que é a fase da argumentação, né, das perguntas, você vai fazer uma apresentação inicial. E aí você ganha ou perde os investidores. Pode até ser, Pedro, que você faça um pitch mal, né, um pitch não muito bom, e depois você tenta reverter, mas é muito difícil. É muito difícil. Então, pitch, que seria essa apresentação inicial. Então, você vai fazer uma apresentação de 2 minutos, talvez, 3, e nesse 1 minuto, 2 minutos, você vai fazer uma apresentação de tal modo que os investidores, aqueles que vão apostar ali, às vezes até milhões, né, vão continuar te ouvindo ou não. Tá? Nós temos outros modelos aí, então, pode ser um grupo de pessoas, e pode ser um produto, pode ser um serviço. Tá? E aí eu já faço a seguinte pergunta: como é que você inicia um pitch? Eu me lembro uma vez uma aluna, ela fez a seguinte pergunta: professor Calazans, eu consigo dar uma boa aula, uma boa palestra, tudo, mas eu não sei iniciar. Depois que eu inicio, eu vou bem, mas até iniciar, como é que é inicia? Eu falei para ela, faz o pitch. Ela, isso mesmo, faz o pitch, tá bom? Então fica aqui a dica. O que eu quis dizer para ela é o seguinte: ela queria voar, mas não conseguia decolar. Olha, eu falei para ela, não tem voo se não houver decolagem. Ok? Então imagine isso. Como é que você vai
passar para a segunda fase, como é que você vai continuar a sua argumentação, tá bom? Isso aqui aconteceu, tá? Um empresário brasileiro, Ricardo Bellino, ele foi aos Estados Unidos e apresentou um projeto para o Trump, que não era, na época, não era presidente dos Estados Unidos. Ele falou, Trump, eu queria apresentar um negócio para você. E o Trump falou assim, você tem 3 minutos para me convencer. Claro, né? O Trump pediu o pitch, faz o pitch. O Trump não usou essa expressão, né? O Ronald Trump faz um pitch. Ele falou, você tem 3 minutos para me convencer. É claro, né, gente? Mas vamos entender o seguinte, que o Ricardo Bellini não teve 3 minutos para convencer todo o projeto. Ele teve 3 minutos para chamar atenção. Despertar atenção. Depois, o que aconteceu? O Trump gostou da proposta e aí colocou o Ricardo Bellino frente à equipe dele, de engenheiros especialistas em financeiro, administração e assim por diante. Então, o pitch dele foi o primeiro pitch, deu vazão ao segundo momento. Se ele não convence Trump ali, olha que Trump, com essa história do Trump, né? É um empresário escolado. Você não convence Trump se não tiver uma boa proposta. Mas aqui, na verdade, não foi o convencimento do projeto total. Aqui foi o convencimento, foi a decolagem, né? Decolou, depois teve voo. Então você... Oi, pode falar. Nesse âmbito de investimento, essas conversas ali para convencimento, geralmente até para o Shark Tank, né? Tem colegas que já participaram ali, são 2 horas e meia. 2 horas e meia. Eles cortam, eles cortam, né? Mas tem todo um passo, tem aquele de elevador lá e tal, mas antes eu pensava até que tinha que convencer a pessoa em 30 segundos, 1 minuto, mas não é isso, vai chamar atenção, né? Despertar ali. Chamar atenção. Você tem, tá? Para quem quiser, essa história do pitch virou um livro, tá? Tem um livro aí, você tem 3 minutos. Eu tenho esse livro, li e é muito bom, ok? Pitch do elevador, você falou do pitch do elevador. O pitch do elevador é uma anedota que o pessoal conta que um pretenso empresário, né? Encontrou com um pretenso investidor no elevador e quis fazer, ele aproveitou aquele momento e quis fazer a proposta. Aí o investidor falou assim, você tem até eu chegar no meu andar de destino para me convencer. Tá? E aí tornou-se pitch de elevador. Inclusive, no Brasil, eu não lembro qual a emissora, mas fizeram um programa com essa concepção, o nome era Pitch do Elevador. Com o João Kepler, né? Acho que eu não lembro agora quem eram os personagens, mas foi muito bom, eu assisti alguns episódios, mas vem dessa concepção. E é interessante que nesse programa eles entravam no elevador, né? Aí depois eu ficava à bancada num determinado andar, e eles faziam a proposta pela câmera do elevador. Se eles convencessem no pitch, a porta do elevador abria e eles... Bem legal. Eu lembro, tinha 1 minuto, né? O Planeta Startup. Planeta Startup. Então era pitch do elevador. Bem legal. Abria a porta, eles continuavam o segundo momento. Então, pitch do elevador, né? Muito legal esse programa aí. Pitch do elevador. Tá? Aí o Pedro já matou, né? Chamar e prender a atenção. Então, o pitch, você tem 2 funções principais. A primeira é chamar a atenção e depois prender a atenção. E é claro que para isso existe uma técnica, tá? Aquela moça, né, aquela jovem aluna, perguntou, professor, como que eu começo uma apresentação? Seja qualquer apresentação, aula, como é que você tem que fazer o pitch se valendo do AIDA que nós vamos ver aqui. Então, imagine isso, chamar a atenção. Sabe, Pedro, que a atenção hoje é um dos bens mais valiosos da pessoa. Então, como é que eu vou fazer um chamado, né, uma chamada, de modo que a pessoa pare o que ela está fazendo e preste atenção. Você tem hoje lá o YouTube, né? Aí você tem lá uma chamada de 5 segundos. Aquilo ali é um pitch. Aí você vê pular anúncio, não verá? Então, pular anúncio. Aquilo ali é um pitch de 5 segundos. Normalmente a gente fala sobre pitch de 2 minutos, 3 minutos, às vezes até 5 minutos. No meu curso nós fazemos pitch de vários momentos. Pitch de 3 minutos, pitch de 2 e vamos diminuindo. Tá? Pitch de 1 minuto. A Lúcia, que viria aqui, ela fez já vários pitches. O mesmo assunto, 3 minutos. Agora vamos fazer outro, de 5 segundos, de 1 minuto, 30 segundos. Eu tive a oportunidade de trabalhar já na área da televisão. Uma propaganda é 30 segundos. Normalmente, uma propaganda é 30 segundos. Então, você tem 30 segundos para chamar. Você já viu, você pega o momento do intervalo e vai beber água ou vai para o banheiro. De repente, a propaganda é tão boa que ela
Ela não vai te levar, ela vai ter menos de 30 segundos. 30 segundos é a parte toda. E 5 segundos, Pedro? Como é que você faz um pitch de 5 segundos? O que que você. Nós vamos falar sobre isso aqui. Como é que você faz um pitch de 5 segundos? Como que é? Em 5 segundos, você. Olha que os 5 segundos não é a propaganda. Os 5 segundos é até para levar você no pule o anúncio ou continua o anúncio. Chama atenção. Então, pensou nisso? Como é? Essa é uma arte que a gente se vale de vários fatores. Um deles também aqui é a neurociência, que nós vamos conversar aqui. Tá? E lembrando que o pitch, embora a gente está falando aqui de pitch sobre apresentação de produtos ou apresentação de serviço, o pitch serve também para a introdução de uma aula, ou uma introdução de palestra, ou uma introdução de debate, negociação. Então, não necessariamente um pitch. Então, eu utilizo essa mesma concepção do pitch para atuar em outras áreas aí. Tá? E a gente vai ver aqui. Tá? Opa. Pitch, né? A gente vê que alguns apresentadores do Shark Tank não têm uma técnica. Eu vou apresentar aqui a técnica do MK, que eu falo do professor Calazans, mas você não precisa se valer do MK. Contudo, tem que ter, sim, uma técnica. E hoje, Pedro, conversando com o Salvador Fittipaldi, um amigo em comum da área da educação, ele falou, eu não sabia, né? Mas eu já estou preparando hoje. Vídeo currículo. Já viu falar sobre vídeo currículo? O vídeo currículo é um pitch. A empresa pede para você gravar um vídeo, 2 minutos. Olha que coisa interessante. A empresa lá, os recrutadores, assistem ao vídeo e se eles gostarem, aí eles vão ver o teu currículo impresso. Vai ver. Então você tem ali 1 minuto, 2 minutos, talvez menos, claro que menos, né? Para convencer o teu recrutador. Você conhecia essa concepção do vídeo currículo? Já vinha, assim, a questão aqui da empresa, a gente já teve pitch deck, né, que é aquele material, só que em vídeo, né, só que aí era, mas nesse formato, eu não sei se já falo, acho que aí, nesse caso, entra a parte não verbal também, imagino, né? Com certeza, e nós vamos falar sobre a parte não verbal, com certeza. Quando eu falo do pitch, daquele de 5 segundos do YouTube, ali não tem você produzindo, ali às vezes é um anúncio, né? Às vezes é só frase, às vezes são imagens, não necessariamente tem ali a linguagem verbal, no caso do pitch. Né? Agora, no vídeo currículo, e que conta muito, hein? Eu não vou falar aqui, né? Mas existem experiências que recrutadores, antes mesmo de fazer entrevista com os possíveis ali colaboradores, eles deixam, isso é fato, tá? Deixam numa sala e ali já fica observando. A câmera ali. Uma câmera, isso acontece. E muitos recrutadores, nós já tivemos conversando, que a decisão não foi pela entrevista, a decisão foi pela postura. Então fica numa sala esperando. Aí o camarada tá lá, parece que não, né? Você tá lá assim, meio sentadão assim, ó. Rapaz, como conta isso, né? Eu vi uma vez uma recrutadora demitindo isso aconteceu numa faculdade que eu trabalhava, foi interessante. Ficou gravado. Não ficou gravado, não. Por um acaso, a pessoa que ia ser entrevistada por um alto cargo na empresa, no caso era na faculdade, entrou no elevador junto com ela. E tinha uma terceira pessoa cheia de livros. E o livro caiu dessa terceira pessoa, caiu também vários objetos. E aquela pessoa que estava sendo recrutada não ajudou, não fez nada. E ela teve que ajudar a pessoa e ele ficou ali, impaciente. Alto cargo, né, paletó, gravata, e ficou ali menosprezando. E depois ela foi para a sala dele e ele foi lá para fazer, ela nem recebeu. Ela nem recebeu. Então ela acreditou que não posso contratar um camarada com esse comportamento. Então nem foi, né? Não foi nem. Foi uma observação totalmente casual, não foi programado. Mas hoje as empresas, tá? Muitas delas, elas fazem esse tipo de seleção já antes do bate-papo. Eu já vi no caso do hospital uma vez, era contratação que deixaram a câmera lá também, né? E deram um chá de cadeira nas pessoas. Aí o que ficou, teve ninguém ficou, poucos que ficaram lá e foi contratado, porque é uma característica de paciência que eles estavam querendo. A vaga precisava de paciência, então a pessoa já queria lá remarcar, ir embora, aí eles deram um chá de cadeira lá. Eu conheço a história. E o último a ficar, ele quase se exaltou, mas ele manteve. Então a característica principal daquela seleção era recrutamento. Vamos lá então.
Oficina, aula prática. Aí, Pedro, essa aqui é muito conhecida como a pirâmide de William Glass, que é um psicólogo americano fenomenal. Essa pirâmide aqui. Então, nós aprendemos, né? Não é mais do que aprender, é reter o conhecimento. Nós aprendemos 10% do que lemos, 20% do que escutamos. Quando observamos algo, 30%. 50% quando vemos e ouvimos. 70% quando... Aqui, por isso que nosso bate-papo aqui, a gente está, né, conversando. Olha só, quando executamos uma tarefa, nós vamos hoje aqui executar uma tarefa. Eu peguei o Pedro de surpresa, uma ova, eu programei. Pedro, nós vamos fazer. Agora eu falei para ele, Pedro, nós vamos fazer um pitch aí, tá? Porque não adianta eu ficar aqui dando uma aula para o Pedro, embora o Pedro não é aluno, né? Iniciante. Mas não adianta eu ficar dando uma aula sem executar. Foi aquele caso do meu colega que foi fazer um curso de palestra de oratória e ficou o dia todo sentado. Então, ele deve ter aprendido alguma coisa. Esse curso não foi inválido. Mas, tá? Quando executamos matéria. Então, nós precisamos executar. Curso de oratória, que você só ouve ou só lê, não é legal. E 99% quando nós ensinamos outro. A Lúcia Lima, que viria aqui, ela teria essa função. E ela faria essa dinâmica com você, enquanto eu iria progredir na aula. Mas ela não veio, né? Mas eu estava dando a ela a oportunidade de não aprender o que ela já aprendeu, mas de sedimentar o que ela já aprendeu. E esta pirâmide eu acho sensacional. Muito, muito interessante isso aqui. Tá ok? Pedro, antes de nós entrarmos no pitch propriamente dito, eu vou fazer uma pergunta que isso serve para aula, para palestra, né? E aqui, Pedro, você pode não acreditar, mas eu fiz aqui de propósito. Aqui foi de propósito. Muita coisa aqui, tá? São duas coisas que eu vou falar. Primeira coisa, você nunca aponte um erro. Nunca. Eu estava vendo ontem uma entrevista, o camarada começou, me desculpa, mas a minha voz não está legal. Então vamos lá? Você nunca aponte erro, porque pode ser que a pessoa não perceba. Então aqui eu estou fazendo questão que faz parte da nossa aula aqui. Eu não tinha nem percebido. Você tinha percebido? Não. Então por que eu fui falar? Então, de repente, você não percebeu de um erro. Então, repito, pessoal, me desculpe que eu estou muito... A pessoa está percebendo. Já viu aquele negócio? Não, você traz uma visita para a tua casa e fala assim, não repara a bagunça. Aí a pessoa começa a reparar a bagunça. Você falou. Já viu aquela expressão? Não pense no cavalo branco. Já era, já pensei. Por que eu vou falar não pense no cavalo branco? Então, eu poderia falar, pense no cavalo preto, pense num gato. Então, aqui eu cometi um erro de propósito, haverá outros, né? Outros erros aqui de propósito, tá? Então, e outra revisão, tá? É ruim a pessoa ter um erro por falta de revisão. Eu peguei um livro esses dias, né? Muitos erros, livro do renomado comunicador. Então, faltou ali revisão, tá bom? Então, mas vamos lá. Vamos supor que não tenha nenhum erro, lembrando que o erro aqui foi de propósito, para a gente jogar isso aqui. Né? Você já viu isso em palestra ou aula? Por que alguns alunos ou membros da palestra gostam do professor e outros não? Por quê? Acontece muito. Né? Acontece por vários motivos. Eu vou apresentar um deles aqui. Tá? Um deles está relacionado com o estilo de comunicador, que eu não vou aqui entrar em detalhes, porque nosso tempo não permite isso. Mas no nosso site, inclusive gratuitamente, nós temos uma aula sobre isso. O nosso curso, então, ele vai longe sobre isso. Você sabia que tem 3 tipos de comunicadores? Visual, auditivo e o sinestésico. O visual, no pitch, por que eu estou falando isso? Que no pitch a gente tem que explorar isso. Tá? O visual é aquele que interage com o mundo ou aprende mais com os olhos. Na realidade, nós somos visuais, nós somos auditivos e somos sinestésicos. Nós somos os 3. Dependendo da pessoa, um ou outro fator predomina. Então, eu, professor Calazans, sou predominantemente visual. Então, eu me convenço ou aprendo mais com aquilo que eu vejo. Tá? Um pitch. Você acha que um pitch tem que ser feito para quem? Para um visual, auditivo ou sinestésico? Um pouquinho mais auditivo, talvez. Né? Na verdade, os 3. Você não sabe com quem você vai falar. Você não sabe. Você tem que a menos que você previamente já conheça a pessoa. Então, eu vou fazer um pitch para o empresário. Aquele empresário, eu já fiz um estudo sobre ele. Isso é comunicação, tá, pessoal? Comunicação é mais
do que falar. Então, eu fiz um estudo sobre ele, ele é visual. Então, o comunicador visual, ele gosta de ver, tá? Ele quer distância para ficar vendo você, ele quer ver, tá? Ele encaixa as coisas, as cores, ele gosta de cores combinando, né? Entendeu? Então, o preto tem que combinar com preto, ele faz isso, faz questão aqui, ó, tá? Preto com preto. Então, o visual. Então, ele se encaixa por aquilo que ele vê. O auditivo, ele gosta mais de ouvir, tá? Um aluno visual, ele vai escrever, ele vai querer ver figura. O aluno auditivo vai querer ver, ouvir o professor falar. Ele é auditivo. Então, ele se convence, ele aprende, ele entende mais ouvindo, tá? E o sinestésico são os outros sentidos, dentre eles o tato. Você já viu pessoa que conversa com você assim, ó? Oi, Calazans, como vai? Tudo bem? Essa é a pessoa sinestésica. O sinestésico gosta de experimentar. Eu vi uma vez, acompanhei uma venda ela vendia doces, né? Um local que vendia doces. E eu vi gente comprando só pela beleza do doce. E a outra tinha, até o dono falava assim, não pode cheirar. Por que ele quer cheirar? Porque ele é sinestésico, ele quer sentir, ele quer pôr a mão. Então, nós temos que explorar isso aí e fazer um pitch já envolvendo os três, tá? Então, eu me lembro que eu trabalhei lá no aeroporto de Congonhas, eu me lembro que ficavam aqueles carros de luxo. E eu fiquei lá acompanhando a venda, na verdade, a exposição, né? E o visual, ele ficava olhando o carro, o design, o cara ficava dando volta no carro. Ele ficava só olhando, ele se encanta, ele se convence por aquilo que ele está vendo. O auditivo, ele entrava no carro e queria ver o som. Ele falava, o som do motor, ele falava, pode ligar? Ele queria ligar o rádio, que ele quer ver o som. E o sinestésico? Até deitava no carro. O sinestésico aconteceu isso. Um colega meu que estava lá, ele pediu para entrar, porque ele quer, o sinestésico, ele quer sentir. Entendeu? Ele quer sentir. Então, um colega meu, sinestésico, entrou, só podia ser um gordinho. No caso, ele era um gordinho. E ele dormiu, cara. Vocês acreditam nisso? Ele ficou lá, daqui a pouco, deu 5 minutos. Né? Eu tenho 2 filhas que trabalham em shopping, em lojas de grife de alta. E é interessante. Ela falou, pai, essa aula que o senhor deu, realmente, ela é incrível. Porque tem gente que compra roupa só pelo olhar. Ele olha na vitrine, né? Esses dias a minha filha estava vendendo para um camarada, ele não estava gostando do design. Ela falou, vai lá, experimenta para ver se ele é confortável. Aí ele não estava comprando que ele não era visual. Não estava comprando, tá? Estava comprando apenas, né? Ele precisava sentir. E, inclusive o atleta, normalmente, o atleta é sinestésico. O engenheiro é visual. Então, existe algumas, você pega o músico, normalmente ele é auditivo. Então, se eu sei que eu vou vender um produto, fazer um pitch para um camarada, eu tenho que estudar o meu interlocutor. Se eu sei que ele é músico, opa, já tem uma pista aí. Se eu sei que ele é engenheiro, opa, outra pista. E assim por diante. Tá? Uma vez um colega meu deu uma palestra para um grupo heterogêneo, metade era jurista, metade era jurista e metade era piloto. E durante a palestra, metade dele invadiu, foi embora. Ele falou, Calazans, que coisa horrível. Eu fui dando palestra e o pessoal foi saindo. Eu falei, por que você deu aula para jurista? Jurista gosta de lei, você ficou sentado. Piloto é visual, piloto quer ver imagem, quer ver avião decolando. Você tinha que fazer, você tinha que produzir, tá? Você tinha que produzir imagens e você não produziu imagem, tá? Essa abordagem nós precisamos fazer. Uma vez que eu não sei, em princípio, para quem eu vou fazer o pitch, eu tenho que fazer um pitch envolvendo os três aí, tá bom? Eu me lembro de um casal, um japonês e uma italiana. Eu vi essa compra. Eles foram comprar um apartamento. O japonês era visual, magro, alto, visual. Né? E ele comprou o apartamento pela planta mesmo. E a mulher não, a mulher quis ir lá e ela passava a mão na parede. Olha como é lisinho. Ela era sinestésica. Então, quando você for vender um apartamento, uma casa, qualquer objeto, um serviço, você tem que fazer essas abordagens. Você está vendendo para um auditivo? Olha o som aqui da mata, olha o som dos passarinhos. Esse apartamento é no 15º andar, não tem barulho das crianças no parquinho. Então, você tem que explorar isto já no pitch, tá bom? Se for um pitch, às vezes tem pitch que é só áudio. Aí você tem que convencer no áudio, né?
Como você vê isso? Eu estou falando, mas como você vê isso? Qual o seu ponto de vista? Tá? Estou pegando um auditivo, desculpa, um visual. Um auditivo, como que você ouve isto? Isso soa bem para você? O visual, quer que eu desenhe? O visual, você conhece o visual, o auditivo, né, pelas palavras dele. Ele mesmo, sem perceber, ele se entrega. Então, quando eu vejo a pessoa falando, quer que desenhe? Qual o meu ponto de vista é isso? Então, opa, você já começa a detectar a pessoa e já começa a usar as palavras dele. E o sinestésico? Isso não cai bem para mim, eu não me sinto bem. O sinestésico, ele é emotivo também. Então, você, no seu pitch, você tem que trabalhar com essas palavras, tá? Trabalhar com essas palavras. E antes, talvez, se você puder conhecer o seu interlocutor, ver se ele deixou essas marcas, tá ok? E aí eu vou falar um pouquinho programação neurolinguística. O que a gente está fazendo aqui é programação neurolinguística. Então eu vou programar uma comunicação para que eu entre na tua cabeça. Você, Pedro, salvo engano, pelo pouco que eu te conheço, você é visual. Apesar que você é músico também, que eu sei que você é músico, então você tem uma tendência aí também de auditivo. Mas você, para mim, pelo que eu conheço, você é visual. Tá? Então, o que é a programação neurolinguística? Então, ele tem uma maneira de pensar, tem os neurônios, tem uma maneira de pensar. Então, eu vou, linguisticamente falando, tá? Eu vou usar palavras para entrar na tua cabeça. Então, pessoal, programação neurolinguística é isso. É qual linguagem, qual comunicação eu vou programar através da minha língua, da minha boca, para que eu entre na cabeça dele. Porque se eu não usar uma linguagem adequada para ele, tá? Então eu posso usar uma linguagem para ele que é diferente da linguagem do Henrique, que é aqui da produção. Então o professor, muitas vezes, ele não é aceito por parte da turma porque ele só se comunicou com os auditivos, ou às vezes só visual. Às vezes eu vejo aquele professor, não quero ninguém anotando na minha aula, todo mundo prestando atenção em mim. E o aluno visual está se perdendo aí, ele se perdeu. Tá? O aluno visual se perdeu. Ele quer ver, ele quer escrever, entendeu? Então, o professor, o nosso pitch, antes de nós fazermos o pitch, você tem que programar. A gente vai fazer uma oficina daqui a pouco, você vai ver isso aqui, tá ok? Nas oficinas. Agora, Pedro, presta atenção nesses dois vídeos. Não tem áudio, não precisa ter áudio, nem é para ter mesmo, que aqui eu vou falar sobre a comunicação verbal, tá? Então, eu tenho um vídeo que é da Daiane Santos. Foi o primeiro vídeo que ela fez no nosso curso de comunicação e oratória, tá? Ela fez é um pitch que ela está fazendo, na verdade é um vídeo currículo que ela está fazendo, vou ver o pitch. E aqui, nesse momento, eu não me preocupo muito com o que ela vai falar. Então, tem esse vídeo e depois o segundo vídeo dela, tá? Sobre também pitch, vídeo e currículo. E normalmente eu pergunto para as pessoas no meu curso de oratória, qual vídeo você prefere? Aquele primeiro ou esse segundo vídeo? Normalmente as pessoas optam por este segundo vídeo, tá? Aí eu faço a pergunta, por quê? As pessoas dizem, não, é que ela está melhor maquiada, aqui tem luz, e não, embora essas coisas também pesam, e nós não estamos aqui fazendo nenhum trabalho de edição de vídeo, aqui a gente está falando sobre comunicação. Mas, na realidade, a diferença entre esses dois vídeos está no rapport. O que é rapport? Rapport é... Opa! Rapport é uma palavra de origem francesa, quer dizer conexão, quer dizer interação, aproximação. Por que as pessoas gostam mais do segundo vídeo em relação ao primeiro, sem ouvir o áudio? Por causa disso aqui, ó, tá? No rapport, nós temos dois pontos que nós vamos conversar hoje aqui, que são os sinais físicos e os sinais verbais, tá? E aqui a gente vai falar agora sobre sinais físicos. Por que que o segundo vídeo eu ia falar mais melhor de bom, né? É um vídeo mais... Ele é preferível, né, em relação ao primeiro, por causa dos sinais físicos. Olha só. Primeiro, as pessoas precisam gostar de você, para depois... Olha só que coisa interessante. Não sei por que não fui com a cara daquela pessoa. Já viu pessoas falarem isso? O santo não bateu, né? A pessoa nem abriu a boca. A pessoa nem falou nada. Então vamos lá. No pitch, numa apresentação qualquer que seja, antes de você... Olha que coisa interessante que eu vou falar aqui, Pedro.
antes de você abrir a boca, você já foi rejeitado, aceito ou rejeitado, tá? E isso é neurociências, tá? Mexendo com seus neurônios, tá? Olha só que disse na Lilian Bhatt, é uma indiana radicada nos Estados Unidos. Ela fez uma pesquisa, ela analisou várias conversas entre clientes, pacientes e médicos. Em 30 segundos, olha só que coisa, sem ouvir a conversa. Em 30 segundos, ela conseguiu perceber se o médico seria processado ou não. 30 segundos. Ela observando. Só observando, né, a conversa observando a comunicação verbal, tá? Desculpa, não verbal, comunicação física, sinais físicos. Olha aqui que outra coisa mais impressionante. Alex Todorov, ele fez um estudo que, quanto tempo? 1 segundo. 1 segundo, ele sabia quem ia ser os senadores e o governador dos Estados Unidos. 1 segundo que ele via a pessoa. Ele acertou 70%. Ele fez uma análise, os candidatos ao Senado americano e os candidatos aos governos, aos estados. 1 segundo. O que é 1 segundo, Pedro? Mas pior não é isso. Tá? O outro livro aqui, esse livro é muito legal, recomendo que vocês comprem. 50 milésimos de segundo. O que é 50 milésimos de segundo, Pedro? Você pega um segundo, que não é nada, divide por 1000 partes e pega. Ele falou que, na realidade, ele tem uma parte lá que ele explica, né? O Alexandre Monteiro, ele explica que a persuasão mesmo começa nesses 50 milésimos de segundo. É muita pouca coisa. Instinto, praticamente. É um instinto, tá? Então, primeiro as pessoas precisam gostar de você. É por isso que eu falo que comunicação não é oratória. Calazans, eu quero fazer um curso de oratória. Não, vamos fazer um curso de comunicação. O que eu estou falando aqui, eu já entrei na neurociências, tá? E eu vou explicar isso aqui, tá? Quais são os sinais físicos? São muitos, né? Conforme eu estou aqui sentado, conforme eu estou isso, que eu estou aqui, né? Então, a perna cruzada em 4 e a perna cruzada uma sobre a outra tem uma diferença incrível aqui. Mas a gente não vai falar sobre isso aqui agora. Então, são vários fatores. Mas o que nós vamos falar aqui são 3 que eu considero, são 3 essenciais, muito importantes, que é utilizado pelos apresentadores de televisão, jornalistas, tá? Não sei porquê, né? Não fui com a cara daquela pessoa, porque aquela pessoa não se comunicou de uma forma verbal eficiente e eficaz. Mas esses 3 sinais, sorriso, pescoço e sobrancelhas, tá? Esses 3 sinais aqui, eles são utilizados pelos investigadores do FBI, da CIA e muitos outros, né? Especialistas em segurança, especialistas em investigação, estudam esses 3 sinais. Então, esses 3 sinais são considerados padrão, embora não seja só esse. Mas esses aqui, eles dão uma mudança. Quanto tempo você tem para convencer seu interlocutor? 5 segundos? Às vezes 50 milésimos de segundo. Não é nem 50 segundos. Às vezes 1 segundo. Não é... 5 segundos é pouco, Calazans. 5 segundos é pouco, mas você não precisa chegar nesses 5 segundos. Então, vamos ver. Por que o pescoço, hein, é um dos sinais? Por quê? Isso aqui é neurociências, tá? Não vou entrar em detalhes da neurociência, mas eu vou explicar. Você já viu um predador pegando a presa? No pescoço. Onde que ele mata? Bem na jugular. Tá? Aqui, ó. Isso aqui é uma percepção animal. E nós é animal, né? Nós é animal, tá? Então, certas coisas que servem para os animais servem para nós também. Então, inconscientemente, você não sabe disso, tá? Mas inconscientemente, tá? Você já viu pessoa bem amistosa, que a pessoa amigável, já viu? Oi, como vai você? Oi. Ela não sabe disso, ela não tem nem noção do que ela está fazendo. Mas inconscientemente, ela está falando que ela não é uma ameaça para você e que você também não é uma ameaça para ela.
Este sinal aqui gera uma empatia, gera um raporte. Isso é inconsciente, mas é verídico, é verdade verdadeira, verdadeiríssima. Como isso é importante, tá? Então, as pessoas amistosas. Então, quando eu estou dando uma palestra, estou dando uma aula, eu estou à vontade, estou confiante. Então, e sem perceber, você já viu, você vai assistir uma aula, uma palestra, e você percebe que a pessoa está tímida, a pessoa está nervosa? Já percebeu isso? Retrai, assim, Oi? se fecha um pouquinho, né? Então, mas por quê? Às vezes você nem sabe explicar os sinais, mas você sabe, isso, a É. pessoa está nervosa. Mas esse é um dos sinais, tá? Quando a pessoa ela está ameaçada, está com medo, ela põe a mão aqui, ó, ou faz isso. Ela não, isso é inconsciente, Pedro, mas daqui para frente, atenta a esse fato que é muito importante. Então a pessoa fica, ela não sabe, mas ela está, ou você é uma ameaça para ela, ou às vezes a plateia. Não que você seja uma ameaça, mas ela está numa situação desconfortável e ela quer se proteger. Uma das proteções é essa, né? Se curvar para proteger o pescoço ou colocar a mão aqui, tá ok? Então, quando você for dar uma palestra, iniciar uma palestra, preste atenção daqui para frente nos jornalistas, como eles começam. Olá, boa noite. Preste atenção, Verdade. né? Preste atenção. Isso é, quando a pessoa está numa posição de vitória, ela expõe a palma da mão, expõe essa parte do braço e o queixo, o pescoço fica livre, tá? É a diferença entre confiança ou não. A pessoa tímida, com medo, né? Rapport, tá? Ok com o teu pescoço? Certo. Sorriso, então, não se fala, né? Eu estava lendo ontem que olha só que interessante. Quando você sorri, dá um sorriso aí, Pedro. Dá lá um sorriso para a câmera lá, Pedro. Pedro, Sorriu pouco. mostra o dente, Pedro. Sorriu pouco. Oi? O Sorriu Pedro pouco. é de pouco sorriso, mas é gente boa, né? Mas, Pedro, quando você sorri, há formação de substância no seu cérebro. Sabia disso? Há transformação de substância de eu não vou dar o nome das substâncias aqui, mas existe oxitocina, dopamina e várias outras. Testosterona, que é o hormônio da autodeterminação, do domínio. Tem o cortisol, que é relacionado ao estresse. Quando você sorri, muda tudo isso. Por incrível que pareça, Só de tá? sorrir. Você se sente mais confiante e a tua plateia também, tá bom? Então, sorriso. Isso aqui é um sorriso falso ou um sorriso verdadeiro? Parece falso. Tá. A gente precisa ter. Não é um sorriso genuíno. Então, se eu começo uma palestra, oi pessoal, tudo bem? Isso vai trazer um constrangimento para mim e para a turma. Porque não estou falando de sorriso falso, relacionando que uma pessoa seja falsa, mas aquele sorriso não é voluntário, não é um sorriso genuíno. Então a pessoa está nervosa. Repito, às vezes você percebe que a pessoa está nervosa, você não sabe explicar. Então esse é um sorriso falso, não é um sorriso voluntário. Esse também é um sorriso forçado, tá? Aquele livro explica um sorriso liberto, tá? Ele é um sorriso simétrico, essas duas extremidades vai para cima. Aqui você tem uma concha de ar, as duas conchas de ar enchem. E aqui você tem o que a gente chama pé de galinha. Quando você dá um sorriso voluntário, ok? Os seus lábios vão para cima, enche o ar aqui e aqui as rugas. Isso é um sorriso voluntário. Então a gente precisa aprender isso. Você não vai sorrir falsamente, não é? Senão o pessoal, inclusive, vai perceber. Não vai Se saber por quê, mas se vai... você sorrir falsamente, é um descrédito para você. Não é legal isso. Então você tem que aprender a olá, tudo bem? Como vai você? É sorrir mesmo. É um sorriso que nós chamamos de sorriso genuíno. Tá ok? Então, sorriso simétrico, as duas bordas para cima. Tá? Vamos forçar esse negócio aí, Pedro. Ok? E por último, sobrancelha. Pedro, olha que coisa mais louca. Isso é neurociência. Se eu faço isso aqui, ó, produz em mim oxitocina e produz você também oxitocina, que é
entendeu? Um hormônio da confiança. Olha só que coisa. Quando eu faço isso, Pedro, há uma transformação nos meus neurônios e no seu. Olha que coisa doida isso. Isso é ciência, isso não é. Eu costumo falar que não tem nada contra esoterismo, mesmo que eu nem sei o que é isso na realidade. Mas isso aqui não é esoterismo, não é autoajuda, isso aqui é ciência comprovada. Só isso aqui, Pedro. Tá? Inclusive, Pedro, deixa eu fazer uma pergunta. No namoro, normalmente, de quem é a iniciativa do flerte? Do homem ou da mulher? Normalmente. Acho que normalmente do homem. Será? Henrique, você acha que é do homem, Henrique? Henrique não sabe. Normalmente as pessoas perguntam, Calazans, é do homem? Não é do homem, é da mulher. A mulher dá os sinais. Você quer ver um dos sinais da mulher? Quando ela faz isso, eu coloco o cabelo, que ela está falando, inconscientemente, tá? Ela está falando assim, você não é uma ameaça para mim. Você não é um obstáculo. Ela faz isso. Outro dia eu estava conversando que quando uma pessoa, principalmente a mulher, não quer conversar com a outra pessoa, ou não está se relacionando bem, ela coloca o cabelo entre os dois. Não, não é o cabelo. O cabelo é um meio. Ela está protegendo o Pescoço. pescoço. Então, né? Agora, se você fizer assim para uma mulher, Pedro, ó, entendeu? Você gera nela oxitocina. E quando eu falo de mulher, não estou provocando aqui mencionando aqui segundas intenções, terceiras intenções. Você pode conversar com uma mulher, com a sua mãe, com seu pai, com seu vizinho, com uma senhora de 80 anos, com uma criança, entendeu? Mas você, quando você começa uma conversa assim, tá? Então é por isso que aqueles números que nós apresentamos, 1 segundo, 30 segundos ou 50 milésimos de segundo. Vamos lá, Pedro. Faz aí para a câmera, Pedro. Olá, tudo bem? Faz aí, Pedro. É oficina, é aula prática. Vai lá, Pedro. Olá, tudo bem? Conversar com o investidor só assim agora, já começar a conversa. Pedro, isso é ciência, tá? Aí a pessoa quer aprender oratória. Ela vai aprender oratória, mas ela... E aí, tudo bem com vocês? Como vai? Vocês também? Acabou. E detalhe que muito disso não teve nem fala, né? Não tem fala. Lá, 1 segundo, o Todorov acertou 70% do Senado com 1 segundo. 1 segundo você não fala nem oi. 1 segundo você mexe o pescoço, 1 segundo você mexe a sobrancelha, e 1 segundo você dá um sorriso. Ele acertou 70% do Senado, com 1 segundo de análise. O discurso, então, foi para a caixa prego. É claro, outra coisa, tá, pessoal? Quando você, vamos supor que você está muito preocupado, muito nervoso. Quando você sorri, a sua postura, tá? A postura, uma boa postura, ela produz cortisol. O que é cortisol? Você fica menos reativo ao estresse. Olha que coisa doida. Então, se eu estou assim, ó, eu estou produzindo menos cortisol. Olha que coisa doida. Se eu estou numa postura confiante, e sorrindo, eu tenho menos cortisol. A produção do cortisol diminui. E aí eu fico menos reativo ao estresse, eu fico mais confiante. Isso tá? Por isso que é importante você começar. Ok? Então vamos sorrir aí. Bora. Sinais físicos, sorriso, pescoço, sobrancelha. Tem muitos mais, mas vários outros. Eu falei muitos mais. Tem vários outros, mas esses 3 aqui é incrível, tá? E agora vamos partir para a oficina dos sinais verbais. Sinais verbais, Pedro, há muitas coisas para a gente falar aqui, tá? Mas vamos falar aqui, vamos fazer uma oficina e vamos aqui executar, tá? Vamos executar para a gente aprender. Então, lembrando aqui que no site aqui, eu vou deixar o link, nós temos o curso de comunicação e oratória gratuito, tá? Gratuitamente, é tempo limitado, mas nós estamos gravando agora em novembro de 2023, eu não sei quanto tempo vai durar, mas com certeza aí eu vou deixar por mais um ano aí. Até final de 2024 tem esse curso em aulas, tá? Em aulas, em vídeos, e eu tenho essa aula, e inclusive eu tenho eu queria que vocês assistissem uma aula da minha filha. Você chegou a ver essa aula já? Do mexer dos olhos? Ah, sim. É sensacional Legal. você saber se a pessoa está mentindo, está falando a verdade. É sensacional essa aula aqui. Está lá nesse curso aqui. Você vai gostar bastante.
tá ok? No site do professor Calazans. E para dúvidas e informações, temos aí os nossos, ok? E aí a gente vai falar só sobre uma técnica, duas, tá? Então a gente já falou sobre canais de comunicação, a gente vai falar sobre o gatilhos mentais e AIDA. Então, o que que é a AIDA? É uma técnica, ela é antiga, sabia? Você já ouviu falar do AIDA? Ouvi falar. Essa técnica é de 1956, mas muito atual. Às vezes a gente precisa ter cuidado. Coisa antiga não quer dizer coisa velha, né? A gente vai ver aqui é uma coisa antiga, mas uma coisa é um assunto, é um tópico antigo, mas é um assunto atual. Então, o método AIDA, aí vem aquele caso que eu conversei, né? Como é que nós começamos aí sobre iniciar um pitch, tá? Primeira coisa são os sinais verbais. Quando há imagem, né? Às vezes você vai fazer um pitch escrito. Eu já fiz pitch escrito, tá? E pitch em áudio. Lembrando, tá, que essa técnica aqui é também do copyright, tá? Hoje, para quem se interessar, uma grande técnica, um grande assunto, um grande tópico, um grande serviço, né, um produto é copyright. Então, paga-se muito bem para quem quer ser copyright. Poder das palavras, né? O que é copyright? É você fazer um anúncio, fazer um pitch, é isso aqui que você falou? É o poder das É o palavras, né? poder das palavras. Não só palavra, palavra com É. programação neurolinguística, Sim, neurociência. sim. Então, existe aqui um acrônimo que nós usamos, né, que é chamado de AIDA. A de atenção, I de interesse, I de desejo e A de ação. Então, vamos fazer uma oficina aqui. Pedro, você vai oferecer aqui o seu serviço ou o seu produto? Serviço, né? O seu serviço. Serviço. Então, qual é o seu serviço, Pedro? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um pitch, o Pedro oferecendo o serviço dele. Então, ele vai fazer uma apresentação. E a gente vai utilizar o método AIDA. A gente pode fazer seria para um cliente ou pode ser para um A gente não investidor? combinou, tá? Por incrível que parível, nós não combinamos. Isso aqui é totalmente Eu queria aproveitar não para improvisado, mas adaptado. são assim, são vários tipos de clientes, né? Tem o próprio cliente, tem parceiro e tem investidor, né? Eu queria aproveitar para aplicar, não sei se a gente puder escolher aí, aplicar para Você quer fazer o investidor. pitch. Para que você quer fazer o pitch? Pode ser para um investidor, aproveitar e já aprender aqui. Tá. Ok. Você pode ter, por um determinado produto, vários tipos de clientes. E você precisa adequar o teu pitch. Então, o Sim. pitch para você quer ver só? Assistir o jogo de futebol? Ouviu pelo rádio já e assistiu pela televisão? São ali pessoas interessadas nos jogos, mas em situações diferentes. Então, você pega o camarada, o narrador ali, que está narrando na televisão, olha, ele cruzou pela direita. Agora, porque você está vendo. Agora, se é um narrador pelo rádio, na extrema-direita ele vai cruzando pela direita, ele corre para a esquerda, o outro vai avançando. Então, você tem que jogar na cabeça do quem está ouvindo o cenário visual. Então, você pode mudar. O cliente é diferente. O assunto é mesmo, o produto é o mesmo, mas em situações diferentes. Então, vamos ver o A. O que é o A de atenção? Para mim, é o ponto mais importante, né? Por que é o ponto importante? Qual palavra você vai utilizar para chamar a atenção dele? Qual palavra? Qual frase? Pode ser uma frase de impacto. Dizem os especialistas que a melhor frase para usar nesse momento é uma pergunta. Porque quando você faz a pergunta, você cria na cabeça do interlocutor uma lacuna que ele vai querer ver essa lacuna ser preenchida. Então, você pode fazer uma vez eu fui dar uma palestra para pilotos e juristas e falei: Santos Dumont inventou avião, coisa nenhuma. É impactante? É impactante, porque todo mundo acredita que Santos Dumont inventou o avião. Quando você usa uma frase dessa, tem que ter muito cuidado, porque é polêmica. Você pode... Porque na hora que eu falei essa palavra, tem gente que fez assim. Então, eu perdi aquele camarada. Vou ter que recuperar. Então, cuidado com frase polêmica, com impacto, que você pode provocar uma aversão. Você pode. E às vezes não. Ganhe dinheiro dormindo. Já viu essas frases? Ganhe dinheiro dormindo. Aprenda inglês em 8 horas. Né? Ninguém aprende inglês em 8 horas. Isso é mentira, tá? Então, cuidado com essas frases impactantes, ela pode ser mentirosa. Eu vi essa frase, aprenda inglês em 16 horas. Isso é uma mentira.
Tá? Mentira, ninguém aprende inglês em 16 horas. Em 16 horas você pode aprender muita coisa. How are you, Tibufu? Pode até ser. Ó, the books on the table, vai, mas aprender inglês você não aprende. Então, para o teu negócio, qual será a frase impactante? O que você vai ser pergunta? Pessoal, a gente não faz Números um pitch também. em 10 minutos. A gente está fazendo aqui um simulado. Vamos lá. Número, Você prefere o quê? Frase? Uma pergunta? pode ser frase. A gente costuma, né, na estrutura, às vezes, usar um pouco de problema, dor, né? Trazer solução, né? Isso. Aí, Você por pode já exemplo, trabalhar, isso é gatilho, mas você já sim. pode usar um gatilho na pergunta. Não. Outro dia atrás eu estava fazendo um pitch na área da educação, do concurso. O cara, você quer passar em concurso de uma forma bem mais rápida? Você que tem estudado vários anos e não tem passado em concurso, quer passar em concurso de uma forma mais rápida? Eu fiz pitch essa semana. Qual é a tua? Você pergunta? Pode ser frase. Geralmente tem um dado que a gente usa de mercado que chama atenção, que é 70% dos empreendedores de alimentação fecham as portas em menos de 2 anos. Então você pode começar assim: 70% Dos negócios na alimentação, dos negócios em apresentação. da alimentação, fecham as portas, 70% dos negócios em alimentação fecham as portas em fecha as portas em menos de 2 anos. menos de 2 anos. Tá? Aí a gente poderia, tá? É uma frase boa, de impacto, mas você poderia. Transformar em perguntas, né? Não. Né? Você poderia complementar. Por que isso acontece? Quer saber por que isso acontece e como evitar isto? Pronto. Sim. Você já. Porque pescar é uma coisa. Já pescou ou não? Você não tem cara de Já. que. Já Não, eu pescou? pesquei Não tem cara de bastante. pescador, não. Já. Tá? Quando a gente morou em Pegar o Minas. peixe é uma coisa, fisgar é outra. Às vezes você faz um AIDA, um AD de atenção, e você não fisga. A pessoa passa, balança, e daqui a pouco você vai ver a pessoa vazou. Então, se você puder fazer uma frase impactante, Implementando. e Tem um complemento dessa. lembrando que a gente pode fazer um pitch por semana, tá? Se você vai fazer uma propaganda de um mês, você pode fazer um pitch por semana. Você pode fazer um pitch diferente do outro ou complementando. Sim. Então, você pode fazer, vou fazer o pitch da primeira semana com uma pergunta, vou fazer o pitch da segunda semana com uma pergunta, com uma frase, na terceira uma frase complementando. Então, você vai usar o que aqui? Sim. Essa frase, ela também tem um Olha ali pra complemento câmera de legal. vez em quando. Ela tem um complemento legal também que leva já para a parte de solução, né? Que é 70% dos negócios de alimentação fecham as portas em menos de 2 anos por falta de conhecimento empreendedor e conhecimentos em marketing, gestão e vendas, né? Então a gente finaliza assim para trazer depois o aspecto da solução. Então é um complemento que esse finalzinho da dor ele tá ligado com a nossa solução, né? Então a gente traz para justamente depois lembrar. Lembrando que agora nós não estamos treinando, estamos treinando só o conteúdo agora, que é o AIDA. Mas, em outro momento, a gente. Você sabe por que tem entonação, tem a jogada do corpo, mas não é o caso aqui agora, tá? Isso aí é o Intensidade. nosso curso, né? Tem gente que fala assim o tempo todo, você já viu gente falar É. assim o tempo todo, aí você não aguenta, você não sabe. Então, a vida é cíclica, tem alegria, tem tristeza, e na nossa voz tem que ser assim também. Então, já firmou a frase? Sim, sim. O I de interesse. O I de interesse quais são os benefícios e quais são as vantagens do teu produto, tá? Quais são os benefícios e quais são as vantagens do seu produto? Quais seriam? Por exemplo, eu vou contar um caso que eu vi, tá? Eu fui buscar meu carro no mecânico e o mecânico estava com a mão toda esfolada, de tanto apertar parafuso escapar aí. Chegou ali na oficina um vendedor de uma máquina elétrica de apertar parafuso. Aí ele falou assim: olha só, você está com a mão toda esfolada. Esse equipamento aqui, ele aperta os parafusos de uma forma mais precisa e você não vai machucar sua mão. Na hora o cara comprou. Eu vi essa compra. Para mim, eu tenho uma experiência. Então, ele mostrou, ele não falou que ia economizar energia, que era feito de metal. Não, ele não falou nada disso. Ele mostrou os benefícios e vantagens. Agora não é hora de falar produto, tem gente que se perde. Tá? Então, quais são as vantagens e benefícios do seu produto? Ele está ligado justamente com esse problema de falta de conhecimento empreendedorista, que leva a esse fechamento de porta. A gente toca sempre nesse ponto do negócio, né? Então, no nosso caso, é encurtar essa jornada, né? Então, ele vai do zero, a gente conduz ele do zero à franquia, com tudo que ele precisa, né? Relacionado à educação, ferramentas, né?
desse empreendedor, né? Então, entre acesso, é acessível também, né? Então, é um outro ponto que a Então, qual gente seria a traz, né? frase que seria utilizada? Então, você Deixa eu já, ver. a pessoa tem que conhecer o que acontece na Uhum. sua área. Qual seria, então, Vamos ver aqui. a, a frase? Enquanto você pensa aí, Uhum. eu vou explicar para o telespectador o D de desejo, tá? O D de desejo é você transformar a necessidade em desejo. Cuidado. Você conhece pessoas que precisam ir ao hospital, mas não vão. Então, ela tem necessidade, mas não tem desejo. Então, nós precisamos transformar a necessidade em desejo. Tá? E aqui nós damos alguns conselhos. Um deles é utilizar gatilhos, tais como: esse produto já está há 50 anos no mercado. O livro é do autor que vendeu 5 milhões de livros, do mesmo autor do filme tal. Então, você tem que mostrar que ele já resolveu o problema. Há 10 anos no mercado, já viu? Você passa em frente a um estabelecimento comercial, há 50 anos no mercado. Quando ele fala isso, está dizendo o quê? Que funciona. Sim. É uma Prova prova, social. pode ser prova ou prova social. Na realidade, a gente vai utilizar aqui nesse momento, a gente utiliza gatilhos mentais, que eu não vou falar sobre eles aqui agora. No nosso curso nós falamos, mas é muito interessante. Já fez a segunda Sim. frase? Pode ser no sentido de uma plataforma de educação em tecnologia, onde aprende com os Não, não, maiores a segunda, do, especialistas do interesse, interesse, né? do resolver os problemas, como que você É, falou. é aprender com os melhores especialistas do mercado tudo que ele precisa Não, desde o zero até a franquia. A primeira dá atenção disso? não, a atenção já foi, Atenção, foi interesse. do interesse, benefício, qual o benefício e vantagem? Qual o problema, poderia até mudar, qual o problema você vai resolver dele? Qual o problema do seu cliente você vai Uhum. resolver? Seria isso, Sim. tá? Qual que é a frase? Aprender do zero, tudo que Do- ele precisa com os maiores especialistas do mercado, né? Desde o zero até a franquia, né? ok. E aí, essa aqui? Desejo, até aproveitando essa questão de números, pode entrar, tem a questão a própria base, né? 20 mil empreendedores, então faça Boa. como, Já temos 20 mil empreendedores na base e assim por sim, diante. Depois o último, que é o A de ação. Opa, gatilhos mentais, né? E o A de ação, que seria muito chamado de call to action, sim. né? Dia atrás eu recebi um vídeo de uma grande imobiliária, não sei onde ela fica, não deixou endereço, não deixou telefone, não deixou e-mail. Então o call to action é: compra meu livro, adquira já, clique Clique aqui. aqui, ou telefone para tal telefone, acesse o e-mail, tal. Então, não adianta você, o AIDA é chamado de funil, não adianta você fazer toda uma estratégia e não afunilar. E aí seria qual? Estamos acabando, estamos partindo para o final. Nesse caso, se fosse talvez um anúncio, talvez até um CTA levando para testes, por exemplo, clique aqui, Isso. experimente, ou faça um teste, alguma coisa nesse sentido, né? Deixa o AI da pessoa tem que ter uma ação. Qual ação que ela vai ter? Baixa aqui e compra o livro. Baixa aqui, entre no site. Tem que terminar numa ação. O que você deseja que o seu cliente faça? Compra o produto, faça contato contigo, se aliste na lista de e-mail deles. E aí? Nesse caso é clicar no Isso. link. Clique aqui. Clique Vamos aqui. lá, então? Sim. Agora resume tudo olhando para a câmera lá. Resume tudo para a gente. Desde Pessoal, não foi de improviso, né? é, Mas na realidade eu não combinei com ele. Por isso que um AIDA, um pitch, você não faz em meia hora. Você leva tempo. Mas aqui é só uma noção. Isso seria um embrião, né? Daquilo que vai ser melhorado depois. Olhando para a câmera, começa, é, pá, sorriso, nesse sobrancelha. caso a gente foi um pouquinho para cliente, um pouquinho para investidor, né? A gente não vai falar no caso para quem? A Não, gente fala para um você que define. Aqui investidor. você é o dono do negócio. Tá. Quanto tempo? Um Não, minutinho? essas frases que você usou aí É, agora. tá. Deixa eu ver a atenção. É, A de atenção. 70% dos negócios da alimentação fecham as portas em menos de 2 anos por falta de conhecimento em gestão, marketing e vendas, né? E de interesse. O Chefia, ele nasceu para que você aprenda com os melhores especialistas do mercado tudo que você precisa saber desde o zero até a franquia. D de desejo. Desde desejo A base.
Então, você pode fazer assim como mais de 20 mil empreendedores já estão na plataforma, né, e transformando seu negócio, enfim, algo A nesse de ação, sentido. Clique no link e conheça o Chefir. pronto. Assim nós acabamos um pitch, fizemos um pitch aqui. Claro, repito, um pitch. Eu vejo muito os Shark Tanks que eles não faz toda essa sequência, Uhum. fica meio perdido, Sim. tá? Aqui uma grande, tá? E os canais de comunicação a gente não utilizou, tá? Aqui eu aconselho, depois, no segundo momento, quem sabe a gente vai gravar outro aqui, fazendo isso aqui. Mas é interessante é que a gente coloque, ó, veja você, sinta, Uhum. ouça. A gente tem que usar esses Sim. verbos para você alcançar essas pessoas aí, tá? Tá ok? MK, opa, oficinas, comunicação, ciência e arte, tá? Então, comunicação é ciência e arte. Ciência é conhecimento, arte é prática. Eu faço questão de enfatizar que nós fizemos aqui uma prática. Próxima vez nós vamos fazer com os canais de comunicação, usando os verbos, palavras para alcançar os Sim. 3. Tá ok? Canal. E acabando, tá? Opa. E acabando aqui a comunicação e voo. Agora acabando mesmo, tá? Então, como que faz um voo? Um voo, ele é decolagem, subida, voo nivelado, descida e pouso, tá? A comunicação é mesmo assim, seja debate, seja palestra, seja aula, tá? E nós sabemos que a parte mais importante do voo, tá? A parte mais importante do voo, não vou dizer a mais importante, vou usar uma. Existe uma fase de voo, a única fase do voo normal que se usa full power, a máxima aceleração é na decolagem. Depois que o avião decola, já que ele sai do chão, ele já reduz o motor. Então, para um avião decolar, pega Congonhas, por exemplo, uma pista de 1.600 metros, um Airbus com 200 pessoas, não sei quantas toneladas. Então, ele tem que dar motor a pleno. Ele não pode falhar. Então, a decolagem é a parte de maior aceleração de um voo. Depois que a aeronave saiu do chão, ele já reduz, tá? E eu equiparo o pitch à decolagem. Então, você tem que dar toda a sua potência no pitch, seja na expressão verbal, ou na comunicação verbal, ou na comunicação não verbal. Toda a força tem que ser dada aqui. É por isso que nós falamos sobre os 3 sinais e sobre o AIDA, além de outras coisas. Tá bom, ok? Introdução. Tá? Então, tem aqui o avião, acelerador manetes, que é o acelerador, full power, totalmente à frente. Aí o avião decola. Por quê? Olha que coisa interessante. Numa decolagem, se o avião der pane, você tem pouco espaço e pouco tempo para arrumar. Se o avião está lá 12 mil metros e der uma pane lá, você tem tempo e espaço para resolver o problema. E se o avião está decolando ou pousando? Vamos falar da decolagem agora. Se der uma pane logo após a decolagem, aqui é Congonhas. Olha só o cenário ali abaixo. Então você tem pouco tempo. Então, pitch, se você errar no pitch, você tem ali toda a sua comunicação comprometida e pode até reverter, mas é muito complicado. Ok? Então, na decolagem, full power, máxima potência. Ok? E aí, para acabar mesmo com a nossa aula, nós temos na aviação o pitch, zero, pitch up e o pitch down. Quando o avião está voando na noite, no meio de nuvens, o piloto não tem referência se o nariz está baixo ou alto. Ele pede essa referência que nós chamamos referência do horizonte, mesmo que ele não vê o horizonte devido à nuvem, ou às vezes fumaça ou tempo noturno. Então, se o avião decolou, ele tem esse instrumento que chama climb, que indica pitch. Então, quando ele sabe que o avião começou a decolar? Quando esse ponteiro está para cima, tá? Pitch up, decolou, tá? Aqui, o avião não está subindo ainda, pitch up. E se der uma zebra, tá? Se der uma zebra, ele pode cair e dar pitch down. Então, num voo, numa decolagem, não pode dar pitch down, tá? Tem que dar pitch up. Se deu pitch up, ele continua o voo. Há muitos acidentes que logo após a decolagem deu pitch up. O avião começou a descer. Então não houve voo. Se não houve decolagem,
não houve voo. É por isso que eu faço essa comparação. O nosso assunto aqui hoje é pitch. Quando eu transformo a comunicação em aula, há outros momentos. A subida, o voo nivelado, inclusive, gratuitamente, no meu canal do YouTube, eu tenho uma aula dividida em 4 aulas, né? Que fala sobre a comunicação e voo. Aí eu explico o que é um voo, né? Um voo em subida, voo nivelado e assim por diante. Porque às vezes o camarada começa a dar uma palestra e não decolou, já vai direto no assunto. Já viu isso? O cara está falando do quê? Vai direto para o assunto. Então, prepara a turma antes. Fala o quê? Qual o problema, através do AIDA, qual é a solução, né? Convoca a pessoa para Conectar, né? participar da aula. Então, avião não é foguete, tá? Avião não é foguete, tá? Foguete decola na vertical, o avião não decola na vertical, o avião decola na horizontal. E tem palestrantes, professores que decolam na vertical. Perdeu o pitch, não decolou, não. Aí fica todo mundo perdido. Lê para nós aí o... Sua atitude define sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Ok? Pessoal, quero mais uma vez agradecer a Teia, tá? Aqui no céu de Heliópolis, São Paulo, capital. Agradecer aqui a colaboração, todo o apoio técnico dado pelo Henrique aqui da Teia. Graças ao Henrique. A participação do nosso amigo Pedro Pontes. E lembrar que isso aqui é uma parte bem pequena do nosso curso, né, do nosso bate-papo. Tem muita coisa interessante, principalmente quando nós aplicamos neurociências dentro da comunicação. Você que está preocupado em fazer curso de comunicação, cuidado, que comunicação não é oratória. E cuidado, oratória não é só falar. Antes de estudarmos oratória, precisamos estudar escutatória. Eu preciso escutar o meu interlocutor. E escutar não é ouvir. Escutar é ouvir com atenção, entendendo o meu interlocutor. E isso não se faz apenas verbalmente. Manda um abraço aí para a turma. Quer acabar Obrigado. com os 3 sinais? Bem, obrigado, pessoal. Obrigado, professor. Prazer aí aprender um pouquinho mais. Para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom. Show.